Você está sendo edificado, querido? Coisa mais linda que você terminou de proferir com a sua boca. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigada pela sua misericórdia que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque a unção do Senhor estabelecida sobre nós está estabelecida sobre este lugar, sobre cada vida aqui. E eu tenho certeza que a porção, Deus, que o Senhor vai derramar nessa noite sobre nossas vidas será infinitamente maior. Em nome de Jesus, assim como meus irmãos, eu abro meu coração, os meus ouvidos, abro totalmente a minha vida para receber tudo aquilo que o Senhor tem para me oferecer. E também quero te oferecer o meu melhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Esteja pronto para receber tudo que Ele tem para falar para você. O pastor Luciano não está aqui, mas a unção do Senhor está, querido. Então não deixe que nada impeça você de receber aquilo que Deus vai fazer aqui, amém? Vocês estão bem? Então olha para esse irmão que está do seu lado, dá um sorriso assim maravilhoso para ele. Fala assim, como você é bonito, hein, irmão? Agora vira para o outro, né? Fala com os dois. É tão bom. A alegria, o sorriso, ele nos deixa tão à vontade. E ainda por cima formoseia o nosso rosto. Então, se você está com a cara fechada, lança um sorrisão. É agora, todo mundo sorrindo. Amém, querido, isso aí. Está pronto? Deus compartilhou algo no meu coração essa tarde. E queimou, assim, não só nessa tarde, mas durante a semana. Algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu acho que devem ter percebido alguma coisa sobre isso que eu vou falar nessa noite. E pode colocar o tema, por gentileza. O Senhor ministrou ao meu coração. E vai continuar ministrando no meu coração sobre isso e no seu também. Opa! Está feliz, querido? Então tá bom. Muito obrigada. Bom, enquanto a mídia coloca ali, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Foi. Feito a imagem conforme a semelhança. De quem que essa frase está falando? De nós. Isso aí. Feitos à imagem conforme a semelhança. E essa é a mensagem que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Amém? E eu gostaria de começar com um versículo que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis está aí no início da sua Bíblia, querido, não tem como errar, tá? Gênesis 1. Aleluia. Vamos ler junto, então, esse versículo. Acompanhe comigo. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu li esse mesmo versículo na versão A Mensagem. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa mensagem é maravilhosa para você conseguir entender algumas coisas, amém? Diz assim, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Que forte isso, querido. Foi para isso que você foi criado. Você foi criado à imagem de Deus, de forma que você possa refletir a natureza do Pai. Além disso, você foi criado para louvar o nome do Senhor, foi criado para dominar as coisas. Se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor, Ele fala, domine sobre os peixes, domine sobre as árvores, domine sobre todo animal que rasteja, domine sobre tudo. Eu te fiz para dominar. Essa foi a criação de Deus. E Deus, Ele é tão lindo que Ele chama a gente de coroa da criação. E eu separei aqui para você um copo com água limpa e um copo com... Isso aqui é café, tá, gente? Mas fiz que é água suja, tá bom? Isso aqui é você. Lá no Éden, você foi criado assim, puro, limpo, perfeito. Foi sob cuidados preciosos que Deus te fez. A imagem e semelhança dele. E a natureza dele foi colocada dentro de você. A vida zoe de Deus foi soprada dentro das suas narinas. E quando Deus soprou sobre as suas narinas a vida de Deus, Ele lançou sobre você também a natureza dele.
E o que tem na natureza de Deus? Justiça, amor, paz, alegria, tudo que é de bom foi colocado dentro de você. Mas nós sabemos que houve a queda do homem. E com a queda do homem, tudo que era mal, tudo aquilo que não pertencia à natureza de Deus, foi agora colocado dentro do homem por causa de uma decisão do homem. Ele foi lá com a sua esposa, comeu de um fruto que não era para ter comido, dando legalidade sobre a sua vida, tudo que era mal, tudo que não faz parte da natureza de Deus. E aí aconteceu isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Agora você é assim, você ficou assim. Era límpido, puro, saudável, tinha tudo de bom, mas aí o pecado fez você ficar desse jeito aqui. E o que aconteceu depois que isso veio sobre a minha vida? Medo, ansiedade, dor, complexo de inferioridade, tristezas, angústias, temores e, principalmente, separação. Guarde essa palavra, separação. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado nada mais é do que a separação entre Deus e o homem. Quando você peca, você está se separando de Deus. Porque tudo que é de fora, que quando bate com a natureza do Senhor, querido, não dá certo, fica desse jeito, fica sujo. Porque a natureza do Senhor é uma natureza limpa. A nossa natureza ficou assim, pecaminosa, falha, fraca. E além de separação, antes éramos filhos, agora nós viramos servos, escravos. Foi essa condição que o pecado gerou sobre as nossas vidas. Nós ficamos como essa água suja. Só que o Senhor é tão bom que desde o início Ele tinha sobre nós um plano de redenção. E você sabe muito bem disso. Nós fomos comprados por sangue de Jesus Cristo. Você se alegra por isso? Eu anotei uma frase que o Senhor ministrou no meu coração. Tudo que está em nós que não vem de Deus nos afasta de Deus. Tudo. O que nos afasta de Deus? Tudo isso que eu falei. E eu queria que você abrisse lá em Gálatas comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo e 21 também. Está comigo, querido? Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Como que essa natureza foi ofuscada? Como que ela é ofuscada? Essa natureza que eu tinha, agora eu não tenho mais. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Próximo. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Próximo. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E aí vai começar: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, é isso? Desregradas, e outros pecados semelhantes. Quanta coisa suja. Isso aqui é fruto... se você continuar lendo, você vai ver os frutos do Espírito. Isso aí não é fruto do Espírito, querido. E tudo isso estava em nós quando o pecado agora está habitando dentro de nós, com aquela natureza caída, com aquela natureza pecaminosa que o ser humano agora tem, longe de Deus, separado do Pai. E quantas vezes hoje mesmo, depois de um novo recomeço, de uma nova aliança, depois de uma redenção pelo sangue de Jesus, nós, crentes, ainda deixamos que essa natureza pecaminosa de um velho homem esteja em nós. E, às vezes, em detalhes, querido, nos mínimos detalhes. Tudo que não está na natureza de Deus também não deve estar na nossa natureza. Porque é pecado. Um professor meu, ele falou assim, que ele estava tendo uma conversa com Deus e Deus perguntou para ele: filho, o que é pecado para você? E ele, é engraçado que ele fala assim, estava pronto para dar uma aula de teologia para Deus. Então, Deus...
continuou perguntando para ele, filho, o que é pecado? E aí ele falou, pecado é prostituir, pecado é trair esposa, pecado é essas coisas assim, né? E aí o Senhor continuou para ele, filho, o que é pecado? E aí, depois de uma conversa com o Espírito Santo, Deus falou assim para Deus, tá, pai, o Senhor já me explicou algumas coisas, mas o que é pecado então? Pecado é tudo aquilo que fere a minha natureza dentro de você. Tudo que está em nós ainda, e que você sabe que fere a natureza de Deus, querido, nós sabemos. Para nós não tem desculpa nenhuma. Como filhos de Deus, nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Nós temos consciência daquilo que fere a natureza de Deus. E quando você permite que isso vire um acesso na sua vida para que coisas erradas entrem dentro de você, você está ferindo a imagem de Deus dentro de você. Você está ferindo aquilo que você foi criado para ser, que é refletir a natureza de Deus. E é nos mínimos detalhes. Eu até postei isso. É nos pequenos detalhes que a gente, às vezes, finge que não é pecado. Opa! Não estou vendo, não estou sabendo, ninguém sabe, mas Deus sabe de tudo, querido. E é nos pecados, nos mínimos detalhes que a gente acaba falhando. E, cara, os detalhes são tão importantes. São tão importantes. Às vezes, aquela vontade de... eu quero hoje sair um pouco e talvez ir num barzinho, beber, mas hoje tem culto, né? Não tem problema, não. Estou precisando, eu mereço. Eu não vou na igreja hoje, não. Eu vou ficar assistindo outra coisa. Discute com a esposa, fala gritando, ou, sabe, essas coisas assim, simples, corriqueiras. Ou então um cara, que nem o pastor sempre fala, o pastor Luciano, o motorista te atravessou lá de um jeito que você não gostou, e aí você lança uma palavra abençoada sobre a vida dele, só que não. Sabe, e aquilo ali vai virando uma bolinha, se você não se cuidar, aquilo ali vai virando uma bolinha de neve, e quando você vê, está vindo uma avalanche sobre você, e aí você já se perdeu, você já não sabe onde você mais está. Mas por que você está falando sobre isso, Andréia, justamente no culto da família, querido? Porque Jesus está voltando. E eu quero ir para o céu, e eu acho que você também quer, eu tenho certeza que você quer isso. E quando a gente se posicionar a poder nos alinhar diante do Senhor, você está mais perto de Deus. Você está cada vez mais perto de Deus. É quando você se permite ser mudado. Eu sou perfeito, não preciso mudar nada, não. Querido, todo mundo tem alguma coisa para mudar. Todo mundo. Nós estamos sujeitos a erros e constantemente precisamos buscar em nós alguma coisa que precisa ser melhorada, porque a gente nunca... Perfeito é só Jesus. Mas perfeito é só Jesus, então tudo bem eu pecar um pouquinho. Não, querido, você tem que correr essa caminhada, você tem que tentar. E se você falhar, tem que ser pelo deslize ali de que, meu Deus do céu, aconteceu, me perdoa, pai, não faço mais. Porque você persistir no erro, aí também, né? Você está caçando com Deus. Tipo, você está invalidando todo aquele sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Por que Jesus fez na cruz por mim? Ele te deu uma vida nova, querido. Você estava num lamaçal de pecado, estava sujo, era isso que você estava. Estava desse jeito, que nem essa água suja que eu te mostrei. E quando Jesus, ele morreu naquela cruz, ele te limpou. Ele te limpou. Ele tirou o medo, ele tirou as ofensas. Ofensas. Quantas vezes a gente não fica ofendido por pouco ou muita coisa, independente do quanto é grande. Se você fica ofendido, querido, trabalhe isso na sua vida. Não, você está me julgando, André, querido, eu não estou te julgando, porque eu sei que eu também preciso melhorar, mas alguém precisa falar. E Jesus já veio aqui, e ele já ministrou, e agora somos boca do Senhor aqui. Fomos levantados para pregar o evangelho às pessoas, para levá-las ao caminho da verdade, para cuidar para que elas não se desviem para o mau caminho, porque foi tão... Jesus, ele pagou um preço tão alto, querido, para a gente invalidar o que ele fez. Não é justo isso. Não é justo a gente não olhar para a cruz. Agora a gente olha para o trono da graça. Graças a Deus por isso, porque Jesus nos limpou, ele estava na cruz. Agora a gente olha para o trono da graça, querido, mas toda vez que você se permite pecar por sabe, desejo, vontade própria, por fingir que eu não vi, você está invalidando a obra naquela cruz, porque era para a gente que está lá. Era para a gente passar por uma vida inteira no inferno, sofrendo, querido. Eu vou falar, abrir o verbo, é isso mesmo. Era para a gente estar lá. Mas o Senhor, ele nos salvou porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Um dia eu vou trazer alguma ministração a respeito disso, se os pastores não trouxerem, mas Jesus, ele não morreu lá em Mateus. Jesus morreu em Gênesis 15. Alguém pegou isso aqui, né? Vocês lembram? Jesus morreu em Gênesis 15. Depois você dá uma olhadinha lá.
Foi antes, porque Deus, Ele sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre será. Deus, ele não está preso a um tempo, querido. Ele não está preso a um passado, Ele não está preso a um presente. Enquanto você está aqui no presente, Deus já está no seu futuro. Ele não depende do nosso tempo, Ele não depende disso. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. É, às vezes, um pouco confuso caber isso dentro da nossa cabeça, mas essa é a verdade. Ele sempre foi, Ele sempre é e sempre será. E Ele sabia que a humanidade pecaria, por isso que Ele deu o seu Filho por nós. Por isso que Ele abriu legalidades, meios legais, para que nós fôssemos comprados por Ele, para que Jesus pudesse ir à cruz e morrer por nós, para que nós não sofrêssemos a morte eterna. Então, não se permita ficar desse jeito. Não se permita, querido, não se permita ficar desse jeito. Se tem alguma coisa dentro de nós que ainda está ferindo a imagem de Deus, a semelhança de Deus, a natureza de Deus dentro de nós, precisa sair, cara. Precisa sair. Senão eu não consigo avançar para lugar nenhum. É como eu ministro isso em outro lugar, no Imergidos, mas eu vou pegar para esse exemplo também. É como se você tivesse com um grilhão preso às suas canelas. Sabe aquele grilhão de escravos que eles usavam naquela época para os escravos ficarem presos? É como se você deixasse que isso te prendesse. Você não consegue avançar com um grilhão preso no seu pé, porque é muito pesado. Não tem como avançar. E a mesma coisa que acontece quando nós, filhos de Deus, deixamos que a natureza pecaminosa ainda faça parte das nossas vidas. É isso que acontece. Mas glorifica o nome do Senhor, porque você está no caminho certo. Amém? E o que eu preciso fazer, então, Andréia? Você está falando muito do que eu não posso fazer. O que eu preciso fazer, então? Porque, às vezes, existem pessoas que elas talvez estão num estado assim, de pecado tão forte que elas não conseguem nem mais como sair, sabe? Ficam presas, infelizmente, elas não têm mais uma luz, não conseguem enxergar uma luz. E Deus, Ele é tão bom que Ele deixou a palavra dEle dentro de nós, para que todos os dias nós pudéssemos renovar a nossa mente. É assim que a gente precisa fazer. Como eu permaneço límpido, como eu reflito a natureza do Senhor dentro de mim, renovando a minha mente todos os dias. Porque, querido, o diabo, ele vai lançar coisas sobre a sua vida, ele vai lançar coisas sobre a sua alma. A sua alma, ela é pecaminosa, não dá crédito para ela, manda ela calar a sua boca, mas o diabo, ele vai sempre tentar influenciar ela. Faz isso, não é pecado, não, você está cansado, não, isso daqui não tem problema. Querido, o inimigo é muito sujo, ele te faz pecar no pouco. Renovem a mente, vamos renovar as nossas mentes com a leitura da palavra, ouvindo louvores. Pega um louvor durante o dia, coloque no seu ouvido, comece a louvar o Senhor, comece a glorificar. Não estou com vontade. Escuta, querido, porque, vou te falar, a gente tem que entrar no céu, a palavra fala que a porta é estreita, e a gente conquista o céu e é a força. Então, se você não estiver ligado, querido, você fica. Ouça os louvores, leia a palavra, escute administrações, esteja conectado com Deus. Se você tem uma oportunidade para pecar, querido, fuja dela, pratique o oposto. Eu ouvi uma pessoa falando isso, achei interessante. Ela falou assim, às vezes a gente pede paciência para Deus. E Ele já colocou em nós tudo aquilo que é bom, porque a natureza dele está dentro de nós, amém? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, a natureza dele agora ela volta para dentro de você novamente, porque agora você é filho. E como filho, você tem acessos diante de Deus, você tem direitos diante de Deus. E aí a vida ela vai te pôr em situações onde você precisa praticar paciência. É aí que você vai praticar paciência, querido. É quando você precisa praticar ela. Você vai praticar amor quando você precisa praticar amor, toda hora. É nessas oportunidades que o inimigo tenta te lançar que você vai praticar a palavra de Deus, que você vai se levantar como mulher de Deus, que você vai se renovando, se renovando, se renovando. Amém? Amém. Aleluia. Nós temos uma identidade, querido. Uma identidade comprada por preço de sangue. Qual que é a minha identidade hoje, filho? Você é filho. Filho, 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 filho. Toda vez que o inimigo... Eu já ministrei sobre isso. E eu amo falar sobre Jesus, porque foi muito, muito precioso o que Ele fez. Ele te deu uma nova identidade, uma identidade que ninguém pode tirar de você. É só se você não quiser mesmo, mas ela foi conquistada, ela foi dada para você. E por amor.
por intermédio de Jesus. E agora você é filho, você é uma nova criação, o Senhor habita dentro de você. A gente ama falar isso aqui, queridos. Quando você chegar no céu, talvez você possa encontrar com Elias, Moisés, Abraão e perguntar coisas que eles fizeram. Tipo, e aí, Moisés, como é que foi ver o mar se abrindo e os peixes ficar lá assim, ó, esperando água? Talvez você pergunte isso. Ah, Moisés, como é que foi libertar o povo do Egito? Abraão, como é que foi a sensação de quase sacrificar o seu filho? E aí o Senhor fala com você. Eles vão falar assim, não, Elias, você foi para o céu numa carruagem de fogo, como foi isso? Aí eles vão virar para você e falar assim, foi muito legal, mas peraí, deixa eu falar, como é que é ter o Espírito Santo dentro de você? Me conta, que eu estou muito curiosa para saber como é que é ter o Espírito Santo morando dentro de você. Como que é não depender de uma pessoa para você ter acesso ao seu Pai? Como que é chamar Deus de Pai? Porque só Adão conseguiu fazer isso antes da queda. Como é que é isso? Me conta, porque eu precisava de um sacerdote para poder levar lá um sacrifício para encobrir os meus pecados, porque eu ainda tinha pecado só encobrir, era tipo uma sujeira debaixo do tapete. Mas como é que é você ter um acesso direto, ouvir na sua orelha a voz do seu Pai, sentir dentro de você a unção do Espírito e transmitir essa unção através de sua vida para a vida de outras pessoas? Como é que é isso? É muito lindo o que a gente tem dentro de nós, cara. Dinheiro nenhum compra. Ah, tá bom, mas o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz tanta coisa, querido. Ele faz que isso daqui não se torne real sobre a sua vida, se você permitir. Ele deixa, quando você fala assim, Espírito Santo, deixa eu ser guiada pelo Senhor, quero ser guiada pelo Senhor, me conduza. Você não chega nesse estado de água suja nunca mais. Porque Ele te aconselha, Ele te consola, Ele te ajuda, Ele pega de um lado enquanto você pega do outro. Ele faz isso por você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele te dá acessos em Deus. Ele te faz desfrutar de coisas extraordinárias, querido, que nenhum outro profeta na antiga aliança conseguiu fazer antes. Porque o próprio Deus falou assim, não, eu vou voltar, mas eu preciso que haja um pouco de mim dentro deles. Vai, Espírito Santo, entra lá, enche esse povo. Falar em línguas. Cara, você não entende o que fala, mas está conversando com Deus ali, numa conversa santa e poderosa. E só Deus está entendendo. Se edificando, você não consegue explicar a sensação poderosa que é falar em línguas. É isso que o Espírito Santo faz com você. E como eu falei, não te deixa ficar assim. Porque é quando você permite que o Espírito Santo faça parte da sua vida, nunca mais você volta à velha natureza. Nunca mais. E quando ela pensa em querer voltar, porque ela vai tentar, querido, ela vai tentar contra a sua vida, não somos santos, tá? Estamos caminhando, mas ela vai tentar lançar coisas. Você fala assim, você cala sua boca, porque agora eu sou uma nova criatura. Você fica quieta aí no seu canto, Satanás, porque o lugar mais alto que você pode chegar, como o ministro fala, é debaixo da sola do meu pé? Ai, Andréia, não fala assim, misericórdia. Satanás, não pode mexer com ele, não. Querido, você é filho ou não é filho? O Senhor, a palavra do Senhor fala que nós fomos feitos um pouco menores que Deus. Se você for ler na palavra, fala anjos, mas no original é Deus. Se foi feito um pouco só menor que Deus, quem é Satanás, querido? Na fila do pão. Não é nada. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Ele não pode te dominar, querido. Então, vamos fazer um ato de fé aqui. Porque é para deixar ele nervoso, como o pastor fala, endemoniado. Grite comigo com muita força, assim, fala assim, Satanás. Agora fala assim, mas com raiva ainda, para deixar muita raiva. Satanás. Você não tem poder nenhum sobre a minha vida. Sabe quando você está no estágio de futebol? Ou assistindo futebol? Quem é fã de futebol aí? Contrato meu marido, que ama futebol, tá? Por favor, alguém que esteja assistindo. E você fica muito animado quando você vai no campo de futebol para torcer, não vai? Porque você quer ver seu time ganhar, né?
Bom, vou abrir aqui uma comparação muito santa. Me perdoa, gente. Você já é vencedor, seu time já ganhou, porque seu time é de Jesus Cristo. Agora se coloque de pé e fala de novo comigo. Satanás. Vamos lá, com força, como se você estivesse num estádio de futebol, para deixar o diabo enfurecido. Satanás. Com força. Satanás. Você não tem nenhum poder sobre a minha vida. Aleluia. É isso, querido. Pode se sentar. Tá com raiva agora. É isso, querido. Você não tem que dar crédito para Satanás, não ficar com medo dele, não. Oxi. É isso aí. É um perdedor. Já perdeu e ele sabe que perdeu. E é por isso que ele tenta contra a sua vida. Porque ele quer que você vá junto com ele. Mas vai ficar esperando sentado. Não vai? Aleluia. Nós somos guiados pelo Senhor. Aleluia. Abra, por gentileza, em João, capítulo 2, versículo 6. Eu não quero ser uma água suja. Eu não quero ver a velha natureza fazer mais parte da minha vida. O que eu preciso fazer? Andar como Jesus andou. Havia ali perto... Será que é isso? Eu acho que eu anotei errado. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Me perdoa, gente. Depois a gente ministra sobre isso também. Quem afirma que permanece nele quem? Em Jesus, deve viver como ele viveu. É assim que a gente não volta à velha natureza, querido. É viver como Jesus viveu. E é possível sim, porque senão Jesus não teria nos dado tantas instruções para fazer isso. E eu vou te dar algo que eu aprendi isso com a pastora Ana Paula, e foi um divisor de águas assim, na minha vida, para eu entender quando que algo é da vontade do Senhor, quando é que eu estou andando na vontade do Senhor, quando é que eu não estou. E é perguntando para o próprio Espírito Santo. Ou se colocando como se você fosse o próprio Jesus. Existe alguma situação, imagina comigo alguma situação que você tem que tomar uma decisão e você não sabe como agir, precisa muito que o Senhor haja, ou se você está cometendo algo que você sabe que está errado, mas, como eu disse, finge que não está. Fala assim, Espírito Santo, como você agiria nessa situação? Jesus, você faria isso? Jesus, você gritaria com aquele cara do trânsito que está fazendo sinais com as mãos para mim? Jesus, você trataria mal essa pessoa? Jesus, você... Fala uma situação. Alguém? Alguma situação que você sabe que Jesus não faria. Cadê a criatividade, gente? Você fechado no trânsito? Jesus fecharia alguém no trânsito? Jesus, você seria snob para se sentir mais contra alguém? É assim que você descobre como Jesus andou. É se colocando no lugar dele, perguntando se ele faria isso. É vendo Jesus, porque ele está dentro de você. É perguntando ao Espírito Santo, como você falaria nessa situação? Como você agiria se fosse você? Cara, é instantâneo, é muito instantâneo. Eu posso ir em tal lugar? Peraí, mas Jesus vai junto com você? Você acha que Jesus estaria naquele lugar junto com você? Vou pegar um evento, uma coisa do Entre Elas. Vou postar essa foto. O Espírito Santo Jesus gostaria de curtir minha foto? Ele curtiria essa foto que eu estou postando? É nisso, sabe? Nos detalhes, que você anda como Jesus andou. Que você vive como Jesus viveu. É como se você se colocasse na posição que ele teve. Porque ele passou pelas mesmas tentações que você passou, pelos mesmos problemas que você passa. Ele passou por tudo isso, querido. Ele abriu mão de toda a sua glória. Tem até um louvor que fala, abriu mão de sua glória. E semelhante a um homem, se esvaziou, e servo tornou. E a si mesmo se humilhou como filho. Ele era filho, não precisava de fazer isso, não. Mas como filho, obedeceu até a morte e morte de cruz. Porque ele fala, Senhor, se for da sua...
passa de mim esse cálice. Mas se for da sua vontade, que assim seja. É batata, querido. Eu sempre faço isso. Jesus, você faria isso? Espírito Santo, você falaria assim? E você vai viver uma vida tão abençoada, querido, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, caminhando para Canaã. Caminhando eu vou. Para Canaã, tia Tânia. É assim que você vive como Jesus viveu. Amém? Leia comigo Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 24. Eu quero ler com vocês. A gente vai ler 4 versículos. Vamos ler aqui pelo telão mesmo. Você está sendo edificado, querido? Eu já sei disso tudo, mas às vezes o Senhor fala de novo para a gente se firmar mais ainda. Porque, como o ministro William falou, que a palavra do Senhor ela se renova toda manhã, toda manhã. Amém? Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Próximo. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Eu acho que faltou o 21, né? O 21, 22? Eu vou ler aqui. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Próximo. Livrem-se de sua antiga natureza. É isso que eu queria. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A natureza pecaminosa, quando ela entrou no homem depois da queda, ela inflamava o coração do homem a cometer tudo aquilo que não era bom. E é como diz esse versículo, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Querido, não vai vir nada de bom da sua carne, não vai. Não vai nunca vir nada de bom da sua carne. É por isso que nós temos uma natureza dentro de nós, a natureza de Deus, para falar para a carne, para falar para a alma, como eu disse, para ficarem quietas. Porque se a gente deixar que a carne nos leve, que a alma nos leve na conversa, a gente cai. É verdade. Coloca, por gentileza, Mateus 5,16. Vocês gostam de ler a Bíblia? Que bom, porque eu gosto de falar baseado na palavra do Senhor, e você vai ter todos esses versículos quando você estiver passando aí por alguma coisa. É bom que você leia a palavra, amém? Mateus 5,16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Isso é muito forte. Eu costumo falar que imagine, querido, existem pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Às vezes, como o ministro William falou, como Jó vivia, só de ouvir falar. Pessoas só conhecem Jesus através da vida de outra pessoa. E quando você age conforme Jesus agiria, conforme o Espírito Santo agiria, firmado na palavra, com atitudes que louvam o nome do Senhor, as pessoas elas veem isso. E aí você acaba se tornando uma Bíblia de 2 pernas. Você é a Bíblia de 2 pernas. Porque tem gente que não vai abrir a Bíblia para poder falar de Deus, para poder ler sobre Deus. Cristã, ela vai olhar para você. E se ela souber que você é um cristão, aí que ela vai olhar mesmo para você. Por isso que falam que os cristãos são muito visados, porque, querido, quando você assume essa identidade sobre você, as pessoas querem ver uma diferença. E eu não estou falando de diferença de roupa, eu não estou falando desse tipo de coisa. Também. Mas, principalmente, o caráter. Porque o nosso caráter é uma coisa, o caráter de Deus em nós é uma outra, totalmente diferente. E quantas vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, mas você não falou que era crente? Por que está fazendo isso? Porque você é a Bíblia de 2 pernas para aquela pessoa que não abre a Bíblia para ler, querido. Como que ela vai enxergar Jesus através da sua vida se você está agindo conforme a velha natureza e ficando assim? Como que ela vai olhar para a gente e falar assim, ué, mas vocês não é crente? E aí? Não é para puxar a orelha, é para puxar a orelha também. Mas, nossa. Nossa, porque, cara, todo dia a gente precisa matar esses leãozinhos dentro da gente. Todos os dias a gente tem que mandar nossa alma calar a boca.
É necessário isso. Mas não é o que eu quis dizer, ou melhor dizendo, não é para julgar, querido. Não estou julgando você, não é isso que eu estou fazendo. Não é isso que Deus está... Eu não, vou colocar melhor ainda. Não é isso que o Senhor está nos fazendo nessa noite. Não é isso. Ele está apresentando um caminho. Porque, ele, como eu falei no início dessa ministração, ele está voltando. E nós queremos alcançar esse caminho. E existe um padrão, querido. E é um padrão de Deus. E esse padrão não muda. Ai, mas eu acho que essa parte aqui na Bíblia não ficou legal, não. Eu vou mudar. Querido, é assim que é. Se você que não quiser, é paciência. O padrão de Deus, ele não muda. Não existe mais ou menos com Deus. Ou você é quente ou você é frio. O humor no Senhor vomita. E se você não sabe, está em cima do muro, o muro é do diabo, já começou por aí. Porque em Deus, na natureza de Deus, não tem dúvida. Então, se você está em cima do muro, se a gente às vezes fica em cima do muro, querido, o muro é do diabo, a gente já está no frio. Existe um padrão e precisa ser levado a sério esse padrão. O Senhor tem muita coisa boa para entregar. O Senhor tem muita coisa boa para fazer por nós. Ele anseia que nós vivamos uma vida abençoada, uma vida próspera, mas você não pode deixar a outra parte de lado. Quer viver em santidade para o Senhor. Quer buscar uma vida reta diante do Senhor. Essa parte ela não pode ser deixada de lado, é a principal, porque se você não tiver ela, as outras não vai acontecer. Buscar primeiramente o reino de Deus e as suas coisas, e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. É um bônus que acompanha quando você permite viver uma natureza de Deus dentro da sua vida. Amém? Você pode trazer, por gentileza, Evandro? E eu vou precisar... Gente, é um balde mesmo, mas não liga para o balde, não, tá? O que vale é o que nós vamos fazer com ele. Pode colocar ele no chão, por favor. Pega esse copo aqui. Então, esse daqui pode levantar um pouquinho mais. Vocês estão conseguindo ver, gente? Pode levantar o... Isso. Se você quiser deixar no chão, acho que é melhor. Aí só segura. Vocês estão conseguindo ver bem? Então, essa daqui é a sua velha natureza, quando Jesus ainda não tinha vindo, ou até mesmo agora que você talvez se encontrou com Jesus, mas ainda permite que o pecado faça parte da sua vida. E quando você escolhe viver a natureza de Deus, acontece isso daqui. Pode levantar um pouquinho mais do copo. Vocês estão conseguindo ver? O Espírito Santo vai entrando em você, vai trabalhando na sua vida. As coisas antigas vão indo embora, a ofensa, o medo, a dúvida, o complexo de inferioridade, as ansiedades, as coisas que não estão na natureza de Deus, vai acontecendo isso daqui, ó. Vai chegar um tempo que tudo que tinha dentro já não vai estar mais. Porque agora você foi preenchido de Deus. E você fica limpo de novo. É isso que acontece. Jesus não voltou ainda, querido. Dá tempo. Dá tempo, cara. Dá tempo de ficar assim ainda. O Espírito Santo faz isso. Tem jeito sim, tá? Às vezes você pode perguntar, tem jeito para a minha vida? Eu acho que eu nasci mesmo para ir para o inferno mesmo. Não dá, nada dá certo, não tem jeito, não dá assim, querido. Independente de quão fundo você esteja, o Senhor consegue te alcançar. O sangue dele te lava de todo pecado. O sangue dele te purifica de todo pecado. O sangue dele traz de volta a originalidade que você foi criado para ter. Quando a gente estava com aquele copo sujo, ainda tem esse daqui, vocês não conseguem ver a originalidade do que era antes. Mas quando Jesus entra, aí tudo faz sentido. Aí fica tudo límpido. Alvo mais que a neve.
independente do que você esteja fazendo, de quem você seja, do pecado que você tenha cometido, do quão às vezes sujo você se sinta, querido, o Senhor está aqui para dizer para você: eu te espero. Vem como você está. A palavra do Senhor fala: venha como você está. Mas Ele nos ama tanto que é impossível chegar na presença dEle e permanecer como a gente chegou. Sempre mudamos, sempre melhoramos, porque Ele faz isso em nós. O inimigo, ele quer que a gente sinta a culpa, o peso do pecado sobre nós. Mas, querido, quando você aceita Jesus, você se torna a justiça de Deus. Você não é mais pecador. Eu cometo pecado às vezes. Comete, mas isso não te faz um pecador. Quando você aceita Jesus, a natureza pecaminosa sai da sua vida. E agora você se transforma a justiça de Deus. Andréia, você está pecando falando que eu não sou pecador. Então abre comigo em 1 João capítulo 3, versículo 9. 3 João. Você vai ver do que eu estou falando. Amém, que vocês estão comigo? A gente está quase finalizando. Vai glorificar a Deus enquanto isso, tá? Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor, pelo seu amor que é tão lindo sobre nós, que é tão bom. Somos tão amados pelo Senhor, querido. João, querido, eu sei que é. Eu amo a mídia, cara, vocês são demais. 1 João mesmo, acertei. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Sabe quando aceita Jesus? Está em você. Está falando comigo, fala assim, está falando comigo. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Próximo. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama a Deus, ama seus irmãos, não pertence a Deus. Próximo. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Próximo. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão, e que o assassinou. E por que o assassinou? Porque Caim participava do mal, praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Isso vai acontecer. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Próximo. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Próximo, vamos ver se a gente chega lá. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade... Eu acho que a gente já leu o que precisava, mas... Depois eu vou pegar outro versículo, eu vou colocar nos meus stories. Depois vocês vejam lá. Se você está em Deus, nova criatura é. Eis que tudo se fez. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é pecador. Você aceitou Jesus, agora você é filho. Você está agora límpido novamente. A natureza do Senhor te limpa, te purifica. E, querido, é tão bom viver nessa natureza. Tão bom viver nessa natureza. E para fechar, eu queria ler um versículo com você. Só que eu vou ler na versão a mensagem que eu anotei. Feche os seus olhos enquanto eu leio isso, para você sentir o próprio Deus falando com você mesmo. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como o Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. É isso que acontece. Você foi feito à imagem.
conforme a semelhança. Toda vez que você escutar a palavra semelhança, é natureza de Deus. Você tem ela dentro de você. Você tem ela dentro de você, querido. Deixe que ela flua, deixe que ela transborde para fora e alcance todo mundo que está do seu lado, que está em volta, em cima, embaixo, qualquer lugar. Deixe que a natureza de Deus penetre sobre a vida de outras pessoas através da sua vida. Fique de pé. É tão bom quando você aceita essa identidade que o Senhor te entregou. Quando você deixa que ela se torne real sobre a sua vida. É tão bom. Você vive longe do medo, da dor, da angústia. Aquilo que o Satanás estava querendo colocar sobre você já não mais pertence a você, porque agora você está num novo caminho, está numa nova aliança, está num novo tempo. É uma nova pessoa. Feche os olhos. Vamos orar um pouco. Senhor, eu oro, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, eu oro para que o Senhor continue os ajudando, o Espírito Santo, a se parecerem cada vez mais contigo, a se parecerem cada vez mais e mais com o Senhor. Que eles sejam fortes para suportar, Senhor, todas as ciladas de Satanás, para falar não para aquilo que é de fora e deixar que a natureza do Senhor flua dentro deles, Deus, em nome de Jesus. E eu oro especificamente, Pai, talvez para alguém que esteja aqui, que não esteja se sentindo filho, que não se sinta filho, que não se sinta limpo, que precisa, Senhor, que essa natureza faça uma lavagem. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Pai, onde ela estiver. Eu sei que o Senhor já alcançou a vida dela, Pai. Eu sei que o Senhor já alcançou. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor nos faz alvos mais que a neve, Deus. Aleluia.